Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiro de Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro da família com Jesus, porque é uma oportunidade grandiosa fazermos o Evangelho em nosso lar. Parar um pouco da agitação, do corre-corre semanal, para permitirmos que Jesus chegue entre nosso lar e fique conosco através do estudo, da reflexão, que vai nos conduzir a uma transformação de vida. Sempre estamos pedindo para que você se inscreva em nosso canal, para que compartilhe, para que participe, porque é necessário o engajamento nessa divulgação do Evangelho do Cristo. Não esqueçamos o recipiente com a água que será fluidificada durante o nosso estudo pelos guias espirituais. Dando início, vamos fazer a leitura preparatória do livro Pão Nosso, que foi ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje a mensagem é 165, falsos discursos. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago, no capítulo 1, versículo 22. Nunca é demasiado comentar a importância e o caráter sagrado da palavra. O próprio Evangelho assevera que no princípio era um verbo, e quem examina atentamente a posição atual do mundo, reconhecerá que todas as situações difíceis se originam do poder verbalista mal aplicado. Falsos discursos enganaram indivíduos, famílias e nações. Acreditaram alguns em promessas vãs, outros em teorias falaciosas, outros ainda em perspectivas de liberdade sem obrigações. E raças, agrupamentos e criaturas, identificando a ilusão, atritam-se mutuamente procurando a paternidade das culpas. Muito sangue e muita lágrima tem custado a criação do verbo humano. É possível por agora computar esse preço doloroso ou determinar quanto tempo se fará necessário ao resgate preciso. No turbilhão de lutas, todavia, o amigo do Cristo pode valer-se do tesouro evangélico em proveito de sua esfera individual. Cumprir a palavra do Mestre em nós é um programa divino. Sem a execução desse plano de salvação, os demais serviços sob nossa responsabilidade constituirão sublimada teologia, raciocínios brilhantes, magnífica literatura, muita admiração e respeito do campo inferior do mundo, mas nunca a realização necessária. Eis o motivo pelo qual é sempre perigoso estacionar no caminho a ouvir quem foge à realidade de nossos deveres. Ou seja, não devemos nos deter nos falsos discursos, que a gente sabe que existem, no dia de hoje, se proliferam cada vez mais interpretações equivocadas do Evangelho do Cristo. Então ele diz assim, que cumprir a palavra do Mestre em nós é o programa sério, é o programa necessário. Estejamos, portanto, alertas. Vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos corações, a nossa mente ao Altíssimo, nos conectando com as esferas do bem do universo. Senhor Jesus, Mestre incondicional de nossas vidas, estamos reunidos mais uma vez para o estudo do vosso Evangelho,
para o qual pedimos a vossa bênção, a vossa luz, os nossos companheiros e participantes possam ser amparados em suas necessidades e que possamos ser envolvidos pelo vosso infinito amor. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, dando continuidade ao estudo das estudos, hoje estamos aqui com alguns apontamentos dos Espíritos sobre uma virtude que é um desafio. Nos mundos de hoje, a gente quase não vê, que é tolerância. E o que nos diz o Espiritismo sobre tolerância? Olha só. É um pilar essencial da caridade e da evolução espiritual, baseada na compreensão das imperfeições alheias e na paciência, sem concordar passivamente com o erro. Conforme o Espiritismo, tolerar e compreender que cada um caminha com a luz que possui, exercendo a indulgência e o perdão. E como nós não damos conta da tolerância, né? Como nós não temos esse entendimento. Primeiro porque só a doutrina espírita nos esclarece sobre a condição humana. Ou seja, nós não somos iguais, porque cada um é um espírito imortal que veio do mundo espiritual e para lá irá voltar, e que vem e chega no plano terreno para uma experiência de aprendizado, para uma experiência de aprimoramento e para corrigir os erros de vidas passadas. Então, nesse sentido, cada um de nós é uma individualidade. Nós não somos iguais. Nós temos um entendimento diferente do outro, às vezes temos um entendimento totalmente diferente do pai, da mãe, dos irmãos, dos filhos, exatamente por conta dessa individualidade. Então, somos imperfeitos, todos. Uns já conseguiram vencer determinados obstáculos, determinadas dificuldades. Outros, não. Outros já vão necessitar de um maior aprimoramento. E, nesse contexto, convém salientar a importância do grupo familiar. Ali estão individualidades, espíritos diferentes, de diferentes níveis, com suas peculiaridades, com suas necessidades. E ali se encontram numa grande escola. E muitas vezes é até um laboratório de experiências e, por que não dizer, um hospital de almas enfermiças, né? Então, ali é onde tudo começa. A vivência das nossas virtudes. A tolerância, por exemplo. Tolerar uns aos outros no seu familiar, se preparando para a vivência lá fora, nos outros grupos sociais, certo? Tolerar aquele irmão que é desorganizado, que desarruma tudo e não bota nada no lugar, por exemplo, é um exercício já da tolerância. Tolerar o mau humor do outro, tolerar as atitudes intempestivas do pai, as exigências da mãe, e os pais saber tolerar cada perfil que se encontra ali na coleção de filhos, né? Então, o exercício da tolerância.
Mas se em casa já é difícil, porque em casa nós estamos fora do julgamento da sociedade, né? Então nós nos desnudamos, nós somos realmente o que somos: mal-humorado, mal-criado, desorganizado, mentiroso às vezes, enfim. E por aí vai. Muitas vezes um pai não muito, com a atitude não muito adequada, né? Tá, às vezes com viciações. A mãe muitas vezes não muito carinhosa, um tanto rígida, enfim. São as mais variadas necessidades, porque ali nós iremos fazer toda uma lapidação, porque afinal de contas nós somos como o diamante. O diamante vem do carvão. Carvão que depois está ali ofuscado, e depois de lapidado, se torna um diamante cheio de luz resplandecente. Então nós somos esse carvão. Uns mais escuros, mais endurecidos, né? Ainda muito natural do que outros. E estamos, enfim, no processo de lapidação para que a luz resplandeça um dia. Então, a tolerância é exatamente essa compreensão, como disse aqui o Espírito, é ter compreensão das limitações do outro e de que aquele nosso irmão, assim como cada um, caminha com a luz que já conseguiu desenvolver, com a luz que possui. E para isso, compreensão disso, logicamente paciência, indulgência, né? E não, a indulgência é fazer com que a gente não enalteça as imperfeições do outro, e perdoando exatamente quando somos atingidos, quando somos feridos. Essa compreensão de que todos somos imperfeitos, cada um tem o seu entendimento, está no nível de evolução. Eu não posso esperar do outro aquilo que ele não é capaz de fazer, de realizar. Nem mesmo esperar do outro que tem uma ação igual à minha. Porque somos diferentes. Porque às vezes nós esperamos do outro e ele seja nem conforme nós somos, mas ele seja muito melhor do que somos. A gente bota uma expectativa muito grande no outro. Certo dia estávamos conversando com um amigo exatamente sobre isso. Colocamos uma expectativa muito grande no outro e é isso que nos faz decepcionar. Porque a gente não tem o entendimento de que cada um caminha com a luz que já desenvolveu, o entendimento que já adquiriu. Daí nós temos que olhar com tolerância, que a tolerância, como diz aqui, é um dos pilares da caridade. Ter caridade para com o outro. Tolerar o seu mau humor, daquela pessoa que convive conosco, em mau humor, a falta de reconhecimento, de agradecimento, muitas vezes apontando só os nossos defeitos, os nossos erros, e você ficar indignado, com vontade de reagir. Mas a tolerância nos faz respirar fundo para compreendermos que cada um faz o que pode, recebe pelo que merece. Eu acho que é um ditadozinho que diz isso. Cada um faz o que pode, recebe pelo que merece. Exatamente. Nós temos uma capacidade de realização e vamos receber de acordo com o nosso merecimento. E aqui ele apresenta
alguns pontos chaves com relação à tolerância, isso na visão espírita. Quando ele diz o eixo da caridade. Kardec destaca que a tolerância e a indulgência, que a indulgência é não notar os defeitos dos outros, né? Não notar e enaltecer, divulgar, são partes fundamentais da caridade. É uma ação de caridade para com o outro. Compreensão, não conivência. A tolerância espírita não significa aceitar o mal, mas que entender o estado de amadurecimento do próximo, tratando com respeito e paciência, aquilo que já dissemos. Você compreender a situação do outro que fez um ato de maldade, não significa você aceitar aquele mal e ser conivente. Ferramenta de evolução. Tolerando as imperfeições alheias, o indivíduo trabalha a sua própria melhoria, superando a culpa e o orgulho. Interessante. Quando a gente tolera os outros, as imperfeições do outro, nós podemos melhorar moralmente, porque a gente vai tolerando e vendo exatamente a imperfeição, vendo exatamente o que não deve ser dito, o que não deve ser feito, e isso vai servindo de análise e de transformação interior. Exemplo de Jesus. A tolerância ideal é mostrada por Jesus, que ao invés de julgar, acolhe, orienta e perdoa. Exemplificado na passagem da mulher adúltera. Ele tolerou aquela atitude daquela mulher, estava errada, certo? Mas ele não julgou. Ele não julgou, pelo contrário, perdoou, acolheu e orientou. Quando disse a ela, vai e não voltes mais a pecar. Deu oportunidade de libertação, de transformação àquela mulher que estava equivocada. Limites da tolerância. A paciência não deve ser confundida com omissão. Emmanuel sugere o equilíbrio entre o não fazer aos outros o que não quer que te façam e não deixar que façam o que não faria da outrem, evitando assim a conivência com o erro. Você não quer fazer ao outro, aquilo. Eu não vou fazer ao meu próximo aquilo que eu não desejo para mim. O que é que eu não desejo para mim, diante de um mal, de um erro? Que eu seja apontado, que o meu erro, o meu mal seja divulgado, que eu seja excluído, condenado pelos outros, mas eu não vou permitir que ele faça a mim o que eu não faria a ele nem a outrem. Então não estou tendo conivente. É o equilíbrio entre as duas posições. Eu não vou condenar, eu não vou agir de uma forma que ele seja excluído, que ele seja banido. Lógico que eu vou permitir o quê? Que a justiça se faça. Mas eu não vou permitir que façam a mim aquilo que eu não faria a outrem. É o equilíbrio entre esses dois conceitos. Caminho para a paz. Tolerância, solidariedade e trabalho são vistos como ferramentas para construir harmonia, inclusive perante as ofensas, mantendo a calma e o sorriso fraternal. A tolerância é, portanto, a caridade em começo,
crucial para a convivência e o progresso na jornada de aprendizado. Então, ter tolerância, não significa uma fraqueza, e nem que se esteja sendo conivente com aquela atitude, com aquela ação. O eixo da questão é exatamente não esperar do outro aquilo que ele não tem condições de dar, de realizar, de contribuir, porque ele está em um nível de evolução que lhe é próprio. Ele caminha com a luz que já conseguiu desenvolver, que já desabrochou nele. E mais uma vez, temos aqui o nosso amigo Ney Prieto Pérez, em seu manual prático. Ele nos diz aqui, tem um trecho sobre tolerância, que a maneira de procurar entender as justificativas ou as atitudes daqueles com quem estamos dialogando leva-nos certamente a uma disposição de não interferência nos próprios pontos de vista, portanto, de isenção, de imparcialidade, de neutralidade. Ou seja, a gente não vai, nos diálogos que estamos tendo, a gente não vai interferir naquele ponto de vista, naquela maneira nos valores que a pessoa possui. Contestar, ser intolerante, né? Para sermos compreensivos, deixa eu ver se... Para sermos compreensivos, precisamos estar preparados para aceitar as reações, a conduta, o modo de ser das pessoas, sem pré-julgamentos ou condenações. Precisamos estar preparados para aceitar as criaturas como elas são, do jeito que elas se expressam, até mesmo quando corrompidas, criminosas, assaltantes, prostituídas ou viciadas. Encarando-as com o pressuposto de que possuem uma essência espiritual e, como tal, são passíveis de bons sentimentos, com potencialidades latentes, sujeitas ao desenvolvimento, a nossa firme convicção nesses valores espirituais poderá transmitir aos seres mais difíceis a confiança que um dia esperavam para sair do estado conturbado e se conduzir a um rumo seguro em sua vida. Achei muito interessante essa colocação. E ele também vai aqui nos dizer que devemos, é uma passagem também do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Ou seja, a tolerância, ela se reveste da indulgência. A indulgência que tem exatamente essa conotação de aceitar o outro como ele é, com as suas limitações, com as suas imperfeições, com as suas inferioridades, né? As suas viciações, aceitar o outro, não recriminar, não censurar, o que é muito difícil, porque nós somos tão viciados, habituados, né, a fazer comentários, e diante de um deslize de alguém, nós estamos já emitindo os nossos conceitos, os nossos comentários, estamos fazendo as nossas análises como se nós fôssemos perfeitos, né? Nós queremos indulgência, tolerância para com as nossas atitudes, para com os nossos atos, mas somos por demais rigorosos com o nosso próximo. Não sabemos ser indulgentes para com eles.
E ele vai nos orientar. Mas como nós podemos trabalhar a nossa tolerância? E ele vai nos dizer, evitando fazer comentários desarosos e deprimentes em relação a quaisquer criaturas. Hoje, no tempo das redes sociais, hein, e os influencers é só para dar notícias dos erros, das imperfeições do outro e tratar muitas vezes com agressividade, né, como se eles próprios fossem perfeitos. Aceitando as reações alheias sem nos aborrecer e sem condená-las. Ouvindo serenamente, por mais chocantes e pavorosas que sejam suas narrações, aqueles que nos confiem seus problemas, sem esboçarmos escândalo, mas ajudando-os a encontrar por eles mesmos os caminhos de saída. Afastando de todas as maneiras ressentimentos, mágoas ou remorsos, que os dissabores provocados por alguém estejam nos perturbando a tranquilidade. Eliminando a intransigência nas nossas análises em relação ao comportamento do próximo. Ponderando com isenção e equilíbrio as infrações cometidas por funcionários na oficina de trabalho ou no meio doméstico, aproveitando as experiências dele para renovar as oportunidades. Não nos referindo a exemplos próprios de boa conduta para recomendar procedimentos a outrem. Transformando a austeridade punidora dos maus comportamentos entre os familiares em colóquios abertos, ouvindo e comentando coletivamente em torno dos problemas para que se chegue calmamente às correções cabíveis. São, sem dúvida nenhuma, orientações muito práticas e que a gente, lendo, a gente começa a dizer, meu Deus do céu, sem querer eu faço isso, faço aquilo. Como eu tenho a vencer a mim mesmo, né? A gente vai refletindo, porque a gente, de tantas vivências equivocadas através das experiências reencarnatórias, nós agimos de uma forma ou de outra no automático, porque isso está muito solidificado em nossa consciência, em nosso inconsciente, no nosso ser. E é por isso que já me perguntaram sobre esse livro, Manual Prático do Espírita, tem na Federação. Ney Prieto Pérez. Ney Prieto Pérez é um grande espírita, estudioso, pesquisador, maravilhoso. Então, meus amigos, deixamos assim a reflexão para a semana, né? Para hoje, para as semanas, em termos desse grande desafio, que é a tolerância. Às vezes a gente tem dificuldade de tolerar até nós mesmos, né? Sejamos sinceros. Então, vamos fazer as nossas vibrações, emitir nossos pensamentos e sentimentos de amor, de caridade, de perdão, de saúde, de fé. Na certeza de que esses sentimentos emitem ondas vibratórias que vão nos envolver e envolver as nossas irmãos necessitários. Vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Senhor Deus, nosso Pai Criador, aqui estamos a rogar humildemente pela paz entre as nações, pela solidariedade entre os povos, inclusive pela paz em nosso país, pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça em sintonia com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Rogamos pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco. Por todos os enfermos que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nos asilos, pelas ruas,
em seus lares, para que encontre o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas específicas. Recebei, Senhor Deus, nosso Pai, as nossas rogativas, concedendo-nos a vossa graça, para que, fortalecidos pelo vosso amor, possamos prosseguir em nossa jornada evolutiva. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de paz e saúde. Até breve.